Hoje eu estou aqui com a Flávia. Muito bem-vinda, Flávia. Obrigada por ter aceitado o convite para a entrevista. Obrigada a você, Aline, pelo convite. Claro. A Flávia... obrigada. A Flávia tem uma história muito interessante, que inclusive está sendo falado bastante agora, sobre relacionamento tóxico, né, Flávia? Você passou por um relacionamento tóxico, viveu coisas bem difíceis como mulher num relacionamento tóxico, mas você superou, você virou a página e você transformou isso hoje num propósito. Você pode resumidamente contar um pouquinho pra gente, não precisa ir muito longe, só pra gente também entender como é que foi, o que aconteceu antes da gente começar a discutir sobre isso e falar um pouco mais? Claro, eu vou até resumir, porque é longa a história, né? Mas eu foco hoje na história de superação. Isso. Eu, em 2020, fui vítima aqui de violência doméstica. Fui ajudada por uma instituição do governo quando eu pedi ajuda, porque eu fiquei na rua. E ligando para os shelters, porque eu não tinha para onde ir. Cheguei ao contato de uma instituição do governo que me ajudou. E tirou meu visto para tráfico humano, visto T, onde muita gente nem conhece, nunca ouviu falar, né? E o meu caso, a gente teve que mudar todo de violência doméstica para tráfico humano. Eu tive que lidar com trauma, né, com várias questões ao mesmo tempo. A questão de estar na rua, onde que eu vou morar, por onde eu vou recomeçar, sem trabalho, sem telefone, sem carro, sem nada, sem o contato com os amigos, né, porque ele tinha cortado. Sim. Coisas que acontecem no relacionamento tóxico. E aí começou a minha história de superação com o projeto Flávia Se Cuida. Na verdade, a princípio não era nenhum projeto, era só o Flávia Se Cuida. Eu passei a falar todos os dias pela manhã isso para mim, porque precisei passar por todos os processos de me reconhecer como Flávia, reconectar, comer, fazer atividade. As coisas mais básicas eu não conseguia fazer. Cuidar de você. Cuidar de mim. Então, eu falava, Flávia, se cuida. Flávia, se cuida. Começou até a primeira vez que eu falei, se cuida que dói menos. Que tem uma frase parecida. Eu coloquei o se cuida que dói menos, porque estava fazendo algo por mim todos os dias. Por menor que fosse, aquilo me dava força. Sim. Então, aí surgiu o projeto Flávia Se Cuida a partir dessa dor. Que é um projeto lindo, né? Você transformou a dor em um propósito, o que é maravilhoso. O que muita gente sabe, já está sendo falado, que quando a gente está num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, a gente vai perdendo tudo, né? Como você falou, estava sem casa, sem celular, sem nada. Você perde tudo, você perde a sua identidade. Você não sabe mais quem você é, porque você vive em função do que o abusador coloca na sua cabeça, né? Ele vai alimentando coisas na sua cabeça e nós acreditamos, né? Quando a gente está frágil, mais ainda, até que o momento a gente coloca aquele abusador num pedestal, não é assim? Você acredita que ele é sua única fonte de força e tudo, e você se perde de si e vai perdendo todas as suas coisas materiais também, contato, relacionamento. É bem isso mesmo. E, Flávia, é interessante você falar que hoje você usou isso como um propósito e ajudar mulheres. Eu queria falar uma coisa para você. Quando você começou a se cuidar, quando você começou a cuidar de si, foi difícil no início, não foi? Muito. Como é que você encontrou, como é que você chegou num ponto e falou assim, basta, agora não dá mais? Porque eu acho que é bom para essas mulheres que estão num relacionamento tóxico e abusivo verem, você perdeu tudo, mas mesmo assim, sem recurso nenhum, você conseguiu falar, mesmo sem casa, mesmo sem telefone, eu preciso sair disso. O que te deu essa força? Qual foi a gota d'água que falou assim, agora chega? Como é que foi isso? Primeiro, né, que eu não tinha força. E eu sempre pedi essa força para Deus. Então, o início de tudo foi pedir força para Deus. Eu não tinha realmente ação. Eu não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Minha cabeça estava uma bagunça. Não tinha nem caído a ficha do que tinha acontecido comigo. Então, o que eu fazia era orar. Deus, me dá força. Deus me dá força. Deus me ajuda. Deus, né, para eu levantar da cama. Deus, com quem que eu falo. Então, eu sempre pedi para Deus me dar forças. A força veio de Deus. E veio, né? Não foi de mim. Porque sempre vem quando a gente pede, né? Com certeza. Veio. E segundo, da atitude, né? Porque eu pedia forças, mas eu estava ali me propondo a fazer também o que eu tinha que fazer. Ou seja, Deus me dá força, mas eu tinha que levantar da cama. Através de você, Deus tem que se manifestar e você tem que agir, né? Exatamente. Então, eu fui fazendo os pequenos movimentos, bem pequenos mesmo, né? E nisso, eu ia vendo que eu podia fazer um pouquinho mais. Era difícil? Era. Eu demorei muito tempo para regular minha alimentação, por exemplo. Então, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É preciso mesmo você pedir força para Deus e você ter as atitudes. Porque às vezes a pessoa quer o resultado muito rápido.
né? Eu vou... É um dia após o outro, né? Um dia após o outro. Então tá difícil, eu escuto muito. Eu já atendo mulheres, elas falam, tá muito difícil, hoje eu tô num dia mal. Eu tive muitos dias maus, né? Era um dia bom e os outros todos ruins. Mas eu tinha ali aquela determinação e aquela vontade de sair daquela situação que eu tava. Eu olhava para aquela situação que eu estava e eu falava, eu não quero isso daqui para mim. Eu não sei como. Eu não sei como eu vou recomeçar, eu não sei como, porque eu só chorava. Só chorava, mas eu decidia todos os dias. Todos os dias eu decidia. Foi uma decisão que você continuamente foi fazendo para si mesma, né? E o que eu vejo também, porque eu também já estive em relacionamentos tóxicos, talvez não tão abusivo quanto o seu, mas assim, relacionamentos tóxicos que me fizeram refletir, talvez isso tenha acontecido com você também. Que parte minha quer estar aqui, né? Porque é muito fácil você falar assim, a pessoa tem os erros dela, com certeza todo mundo tem os erros, uns mais, outros menos, mas o que faz a gente estar ali, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque também, se a gente só jogar a culpa no outro e tirar a responsabilidade da gente, a gente esquece o que a gente pode melhorar para não cair nesse mesmo buraco novamente, né? Então, você fez essa pergunta para você, não sei, durante ou depois, você chegou a... Peraí, por que eu fiquei tanto tempo? O que me fez estar ali? Você conseguiu ter essa noção? Com certeza. Com certeza. Foi um dos primeiros processos do meu processo de cura, foi a autorresponsabilidade. Porque aquele papel ali de vítima que você está passando, né? E não é para ser para o resto da vida, a gente tem que parar de se vitimizar. Ele dá um espaço real ali, né? Do sofrimento e tudo aquilo. E realmente você está ali olhando para o culpado, para o criminoso, para tudo isso. Eu tinha esse olhar também. Mas na hora que veio essa pergunta, né, com muito amor, que foi de profissionais, terapeutas, por isso a importância de procurar ajuda de profissionais, veio com muito amor essa pergunta. Como você entrou? O que aconteceu? Por que você ficou? O que você passou por cima? Mas com um olhar de amor, não de culpa. Né? Então, aconteceram coisas no começo da relação que eu falei, tudo bem, eu deixei passar. E a gente olhar com amor para entender o porquê que você se permitiu estar naquela relação, né? Sem culpa, sem julgamento. Então, essa foi uma das primeiras coisas que uma das minhas terapeutas me perguntou, da autorresponsabilidade, né? De não... Sim. Apesar de você ser manipulada para estar no relacionamento abusivo, você tem algumas, nem todas. Você tem a sua vontade de estar ali. Você tem as suas crenças, você tem os seus sonhos de querer estar naquele relacionamento e passar por cima de coisas que você não deveria passar. Então, eu com certeza passei pelo processo também da autorresponsabilidade. Né? Eu até deixei anotado aqui para trazer para você, porque às vezes a gente busca por inclusão, aceitação, né? Aquele amor incondicional. E a gente está buscando isso, mas a gente não está vendo de onde eu estou buscando isso. Será que eu estou buscando isso também do outro, né? E eu não estou dando mesmo para mim mesma esse amor incondicional, mas eu quero que o outro me dê. E aí você vai passando por cima de tudo que o outro faz para você, sem enxergar aquilo, porque você só vê o que você está buscando. Exato. Você não vê o que você está deixando permitir acontecer na sua vida para passar por aquilo. Então, eu acho que também tem um propósito em tudo que acontece na nossa vida. Eu acho que a gente não pode pensar assim, por que isso aconteceu comigo? A gente pode falar, que legal, por que isso aconteceu para mim? Porque por mais que tenha doído, por mais que tenha sido sofrido, eu acho que quando a gente tira a perspectiva do por que isso aconteceu comigo e deixa eu entender por que isso aconteceu para mim e o que eu posso tirar de melhor disso, como você fez, e hoje você ajuda várias mulheres e você se tornou uma mulher incrível, muito mais incrível, né? Você hoje é empoderada, você é uma mulher que... Você mesmo falou, nossa, eu me olho no espelho e eu me vejo uma outra mulher, muito mais bonita, muito mais forte, né? Então, eu acho que tem um propósito, assim, quando acontecem essas coisas com a gente. E, às vezes, aqui eu coloquei, queremos daquelas pessoas que acreditamos ser... Muitas vezes também a gente procura pessoas para se relacionar que a gente acredita em que, em algum momento... elas possuem alguma característica que são melhores que as nossas. Por exemplo, se a gente não se ama, a gente vai ser atraído por pessoas que parecem se amar demais. Ou se a gente acha que a gente não tem muito poder, capacidade de fazer certas coisas, a gente vai ser atraído por pessoas que parecem ter uma capacidade enorme de resolver as coisas. A gente é atraído por alguma coisa que a gente acha que o outro tem a mais do que a gente. Então, é importante... eu quero que você me fale se isso... relate para você, se faz sentido para você. Então, às vezes, a gente tem que enxergar assim, será que eu não estou buscando que o outro me dê, ou que o outro, aquilo que eu não estou me dando, ou que eu não estou acreditando ser? Porque quando a gente trabalha isso na gente, a gente não precisa mais entrar nesse conflito de estar dependente de
uma pessoa tóxica e abusiva, certo? Com certeza. Você falando agora até me passou um filme na cabeça. Por quê? Porque realmente é aquela pessoa que fala o que você quer ouvir, que fala, que também é o que você quer ser. Nossa, que confiante. Então tem muito isso do que você falou. Inconscientemente eu estava também querendo aquela pessoa que iria completar assim, o que eu não sou. Na verdade, é você não se olhar, não se reconhecer, né? Não saber dos seus valores, suas qualidades, bem definido. Então, você vê no outro e você admira aquilo no outro. Que, na verdade, o outro nem tem, às vezes, né? Ele só tá sabendo camuflar e fingir que tem, porque ele sabe que é o que você admira, né? Exatamente. É assim que um abusador age. Na verdade, ele vai, né, ver o que eu vou falar para aquela pessoa ali. Onde eu vou pegar ela ali? O que eu vou falar? Eu vou falar do amor, ela quer ser amada. Então, eu vou falar para ela, igual ele falou, né? Nossa, é você, o homem, vou cuidar de você, eu vou honrar você. Sabe essas coisas de que, né? No fundo, eu não me amava, eu não me honrava, não me respeitava. No fundo, era isso. Mas que a gente não vê ali, né? Naquele momento. Não vê. Mas ele se mostrou exatamente essa pessoa. Ela quer amor, deixa eu ser a pessoa que vou falar que vou dar amor, porque não era verdadeiro, né? Era só uma forma de pegar a vítima. Então, por isso que a gente tem que estar sempre muito firmada na nossa essência, quem a gente é, nos nossos valores, né? Porque para que a gente não seja iludida. Eu falo, queiram o amor porque você quer, não porque você precisa. Exatamente. Eu preciso ser amada. Então, qualquer pessoa que falar que vai te amar, você já se entrega, porque você precisa muito daquilo. Não tem que ser alguém para te preencher, não tem que preencher nada, né? Exatamente. Você tem que estar bem com você mesmo. Eu acho que isso é um dos ensinamentos que os relacionamentos tóxicos e abusivos trazem pra gente. Quando trazem, né? Porque muitas mulheres ficam nesse ciclo e não conseguem nem entender isso e sair disso. E muito se fala também de narcisista, né? Narcisista pra lá, que narcisista... Eu acredito muito, e eu já vi um autor de um livro, acho que é o Mastin, eu não lembro o nome, sobrenome dele, Mastin Cooper, alguma coisa assim. Depois eu coloco na descrição do podcast. Ele fala que o narcisismo não é, na verdade, uma distorção de personalidade, que é uma pessoa que criou esse personagem para si próprio após um trauma muito grande vivido. Que por ele ter sido negligenciado todas as suas necessidades enquanto criança, ele precisou criar um personagem forte, porque ninguém deu essa força para ele, nutriu nele o que ele precisava de ser nutrido. Então ele criou toda aquela capa de superioridade, de fortaleza, e ele se apresenta assim para a sociedade, que é uma proteção para ele não sofrer ou não se sentir inferior como ele se sentia lá atrás, só que de uma forma inconsciente. Então, para mim, e muitos autores também falam disso, que relacionamentos, eles não vêm por acaso, eles vêm com um propósito, isso mais espiritual, que é para você se enxergar e também dar a oportunidade do narcisista se enxergar, e que muitas vezes ele não se enxerga durante anos e anos e anos, e tem gente que se enxerga. Eu vi casos já de amigas minhas que já viveram com narcisistas e que depois de muitas tragédias na vida, tragédias assim pesadas, eles olharam para trás e falaram: eu maltratei muitas mulheres no passado. Eu devo estar pagando por algo que eu fiz. Então, assim, eu acredito que na vida, os acontecimentos que vêm pra gente, vêm com um propósito. Acho que tudo é um propósito espiritual. Assim como você pediu, eu quero mudança, eu quero força. Você teve essa força e hoje você está aí, você se desenvolveu e evoluiu em vários aspectos. Eu acho que isso também serve para o narcisista se desenvolver. Cabe a nós querermos, né? Porque a decisão no final é sempre nossa. Então eu acho que a vida mostra isso para todas as mulheres que estão em relacionamento tóxico ou passaram por isso. Procura ver isso como uma coisa, como isso pode me ajudar. O que eu posso aprender com isso? O que eu preciso melhorar em mim? Não é sobre o outro. Esquece o outro, porque o outro, ele que tem que resolver a vida dele. É sobre ele. A gente só tem controle e responsabilidade sobre quem somos, sobre nossas atitudes. E quando a gente pega o que aconteceu e fala, peraí, o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso melhorar? Eu acho que esse é o intuito de um acontecimento desse na nossa vida. Eu acho que esse é o propósito, né? Esse é o propósito, esse é o caminho. Eu concordo com tudo que você falou. O narcisista, ele tem também uma dor muito grande. É o que você falou, ele acaba criando essa personalidade para se proteger do mundo, vamos dizer assim, né? E o foco no meu projeto é falar do olhar para si próprio. Não é falar do outro. Porque falar do outro, você não vai estar mudando nada que você precisa mudar em você. Então, a pergunta é essa: o que eu posso aprender com isso?
Então, eu fiz muito essa pergunta quando eu passei por tudo, né? Em meio às lágrimas, mas o que eu vou aprender disso daqui? Uma coisa tão que você pensa que é trágica, que você quer colocar toda a culpa no outro, né? Porque é, de fato, um criminoso e tem que pagar pelo que fez. Porém, você precisa tirar o foco do outro, né? E também não entrar nessa questão de mas ele também sofreu, né? Coitadinho. Não entrar nisso. Por isso que eu falo, é você. O que é do outro é do outro. Né? Não tentar justificar, porque acontece que muitas mulheres também usam isso como justificativa. Com pena, com dó, e aí acaba que ainda fica naquele ciclo vicioso de tristeza, de emoções baixas e nada se resolve. O que é do outro que olhar para você. E cada um tem que ser responsável pela sua vida. Sim. Então, responsabilize pela sua. A gente não pode salvar o mundo. Né? E contar uma nova história a partir de um trauma do abuso é você se curar desse trauma. Faz parte da cura do trauma você poder contar uma outra história. Porque senão você fica presa ali. Porque essa é a melhor forma de ajudar as pessoas, né? Se ajudando primeiro também, né? Você não muda o mundo, mas se você mudar a si mesmo, você começa a melhorar o mundo. Porque agora você já impacta o mundo de uma forma diferente. Porque você conseguiu olhar para si. Então é a única responsabilidade mesmo. Não é olhar para o outro e falar. O outro vai ter a história dele, vai ter a culpa, a responsabilidade dele. Mas assim, quando você olhar para ele, você esquece de olhar para si. Ele vai cuidar da vida dele, eu vou cuidar da minha. Foi até o primeiro conselho que a minha terapeuta me deu. Eu falei, eu preciso ajudar as mulheres. Você precisa ajudar você. Você tem que estar inteira para você ajudar outras mulheres. Senão você não ajuda ninguém, exatamente. Sim. E é tão lindo, né? E é lindo o seu projeto. E a mudança que você teve, assim, não só fisicamente, mas em você. Quais foram as principais mudanças, se eu te perguntar? O que mudou mais na sua vida? Eu sei que fisicamente você é uma mulher super confiante, linda, maravilhosa, sexy. Mas o que mais além disso tudo? Primeiro que além de mudar muita coisa só me conectou com quem eu era. Então foi muita transformação, me tornei uma mulher, a mulher que eu sou hoje. Eu vi que tinha muita menininha ferida ali dentro de mim, né? Aprendi a acolher a minha menina, mas fazer essa transformação de mulher madura, eu acho que isso transparece. Porém, eu conectei muito com a minha essência. Também quando você olha para a menina, com acolhimento, com a menina que a gente tem dentro da gente, a gente acolhe, a gente também não julga, né? Então, eu era muito ingênua, era muito menina, eu fui acreditar, mas tá tudo bem. Né? Se acolhe, e eu tive essa transformação e eu tive conexões, eu comecei a voltar a sonhar coisas que eu tinha esquecido. Eu sonhava quando era criança, algumas coisas que estão acontecendo hoje na minha vida. Que antes era um estado de ansiedade, que você... Pois é, eu vivia ansiosa, eu vivia com crise de pânico, eu vivia com medo. Nossa. E o que paralisa um ser humano? Medo, vergonha, são as energias que você não vai pra frente, sua vida fica estagnada. Exatamente. Então, assim, eu consegui me conectar também com quem eu sou. Não foi só mudança, né? Eu evolui muito, eu amadureci muito, mas eu me conectei com coisas que eu já era e eu tinha esquecido. Sua essência, recuperou a sua essência, né? Exatamente. Que bom. E outro sentimento e emoção que eu vejo que prende muitas mulheres no relacionamento é culpa, né? Que eles têm também uma forma muito inteligente de fazer com que o parceiro ou a parceira se sintam culpados por alguma coisa. E a culpa te prende, né? Porque você traz todo aquele peso para si e aí você não consegue sair. Então é um outro alerta também para as mulheres. Olhar, será que a gente não está carregando culpa, né? De alguma coisa que precisa ser olhada? É a primeira coisa que tem que trabalhar, a culpa e a vergonha. A culpa e a vergonha. Porque senão ela nunca sai do círculo. Né? Sim. E pedir ajuda, né? Pedir ajuda para sair desse ciclo da vitimização. Porque realmente não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, e se fosse fácil, todo mundo não existiria, né? Tantas vítimas por aí. Então, precisa ser trabalhado essa energia da culpa que aprisiona muitas mulheres. Sim. Elas, por mais você ouve na fala delas, por mais que ela fala que não sente, elas soltam que elas estão se sentindo culpada por alguma coisa, responsável por alguma coisa. E ser responsável por alguma coisa, tudo bem, né? Mas, assim, a culpa é só um peso. Que peso que não te tira de nada. Você fez algo de errado, que na sua consciência diz que é errado, tudo bem. A gente não acerta o tempo todo. A gente passa por aquilo, resolve. Se perdoa, que eu acho que também se perdoar é muito importante, né? Muito. E falar, daqui pra frente eu vou dar o meu melhor. Mas não carregar esse peso e não deixar esse peso te deixar preso numa situação que não tá te fazendo bem. Outra coisa que você falou legal é do perdão. Porque a gente tá toda hora preocupada em perdoar o outro. Mas o perdão, ele é pra gente, né? Sim, então, muitas mulheres ficam, eu não perdoo, como é que eu vou perdoar? Ele fez isso, mas o perdão, ele tá na gente. Tudo que a gente... Outras coisas que eu tive que fazer. Tinha muito sentimento ruim em mim.
Perdão, raiva, ódio. E tudo que tá em você vai impactar na tua vida. Sim, você só tá se adoecendo. É o veneno que a gente toma e espera que o outro morra, aquela frase, né? Aí você começa, eu vou perdoar. Ai, não é porque ele merece ou não merece. Não é sobre ele. É porque ele, você merece. Você merece sair desse aprisionamento que você entrou. Você merece ser livre. E esses sentimentos, ele não te liberta. Sim. Esses sentimentos te aprisionam. E o outro não precisa saber se você perdoou ou não perdoou. Não. Porque tem gente que, não, se eu der esse gostinho pro outro, não é sobre o outro mais. E eu acho que também quando a gente... o que me facilitou a perdoar é entender a história. Como eu falei, do narcisista. O narcisista, ele também sofre. A vida dele é sofrida. Ele está em sofrimento o tempo todo. Então, quando você entende que tem um porquê também dele ser assim, que ele também sofreu, fica mais fácil perdoar. Porque se você acreditar que ele é mau e só mau e ele faz maldade, mas a gente fica com aquela vontade de vingança ou de passar por cima, que também não leva a gente a nada. Então, eu acho que quando a gente tem que sentir raiva, a gente tem que usar essa raiva, em vez de ser para prejudicar o outro, para melhorar quem nós somos, melhorar a nossa vida, que a raiva te dá uma força, né? Sim. Ela te dá um gás, assim. Então, em vez de ser prejudicial, benéfico para você. Usa isso como energia para melhorar a sua vida. E quando você sentir essa raiva para ele, você pensar, ter compaixão, sem precisar fazer nada, e falar, deixa ele mandar luz, mandar... exato. Né? Eu acho que é uma forma que ajuda as mulheres a saírem desse ciclo e desse buraco. Os sentimentos, eles têm um propósito, né? Então, não é para ser negado, é só para ser usado de maneira correta. Isso. Então, você fala, quando você pensa, eu tenho raiva, tipo, a raiva é ruim? Não, depende. Para que você vai usar ela? Você vai usar ela contra o outro ou você vai usar ela para te motivar? Nossa, tô com raiva da situação que tá acontecendo comigo, com a minha vida. Eu vou levantar, eu vou treinar, eu vou voltar a comer. O que eu preciso fazer? Exatamente. Então, o sentimento, ele também te motiva para as coisas, né? Então, é essa sabedoria, de saber lidar com os seus sentimentos. Não é controlar, não é negar, não é falar mal do sentimento. Todo sentimento tem um porquê ele existe, né? É só a gente ter esse próprio nosso acolhimento. A gente fala muito do outro te acolher, mas você também tem que se acolher. Né? E entender para que você vai usar esse sentimento. Para ser bênção na tua vida ou para para te paralisar, né? Então, foi isso que eu acabei fazendo com os meus sentimentos. Isso, maravilhoso. Eu fui fazendo essa troca, claro, com a ajuda, novamente, sempre de profissionais me acompanhando, porque foi tudo muito pesado que eu passei, não consigo e não recomendo que a pessoa vá conseguir fazer sozinha. Porque ninguém consegue. Tá cheio de padrões, tá cheio de coisas enraizadas. A gente tem muita coisa para analisar em cada relacionamento. O padrão comportamental, repetitivo dos pais. Então, é muita coisa. Então, um profissional te ajuda a olhar de fora. Verdade. E eu tinha ali esses profissionais me auxiliando no meu processo também. Que bom, né? E é muito importante que a gente tenha amigos, né? Pessoas, assim, uma rede de apoio. De mulheres, principalmente. Porque nós, mulheres, nós nos entendemos melhores. Nós somos mais emotivas, nós temos muitas coisas em comum. E eu acho que quando a gente tem essa rede de apoio, é tão importante. E isso acontece muito também. A gente entra num relacionamento e esquece das amigas. Esquece de tudo. E para o manipulador, vai ser fácil te tirar de tudo, né? Se você é uma pessoa que se deixa manipular. Então, eu acho que é importante a gente nunca perder a nossa rede de apoio, nunca se separar das nossas amigas, sempre ter aquelas conversas profundas, se abrir, ser vulnerável, porque a gente precisa. Eu acho que quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente começa a acreditar que as amigas fazem mal para o relacionamento. Não, isso é tão importante que você falou, manter as relações, né? É tão importante que é a primeira coisa que o abusador corta. Se não fosse tão importante, ele não se preocuparia com isso. Sim. Mas logo de imediato, e olha, posso te falar que quase 100 mulheres atendidas, 99% fizeram a mesma coisa. Cortou a rede de apoio. Cortou o trabalho, cortou amigo, cortou família. Porque ele não quer que ninguém tenha acesso. Vai enfraquecendo. E fácil de manipular. E aí você vê, às vezes, algumas mulheres, né, saindo de relações. E por isso que eu falo pra pedir ajuda. E fala, eu não quero mais, tal. Aí ela arruma um namorado, some de novo. Oh, meu Deus, mas tá de novo. Ou então ele coloca a pessoa totalmente dependente, né? Financeiramente, através de contratos. É triste. Porque a dependência é isso. Ela deixa você dependente. Uma pessoa dependente, ela é incapaz de sair daquele quadrado que ele coloca ela, aquela bolha que ele coloca ela. Sim. Então, é importante que a mulher tenha essa consciência do que é bom para ela, do que é importante para ela. Porque nem sempre ela vai ter a consciência de que é bom. Ela vai fazer só o que ela
né? Inconscientemente ela vai tendo atitudes ali, mas, poxa, eu sei que a amizade faz bem pra mim. Aí eu vou entrar em outro relacionamento, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar minhas amizades de novo. Então, assim, mantém as coisas que te dá esse suporte, essa fortaleza. Eu sempre mantive tudo, né? Os profissionais, os amigos, trabalho. Eu falei, gente, nunca mais. E se eu tiver alguma dificuldade, que faz parte, gente, eu não sou perfeita, eu tenho as minhas fraquezas. Mas se tiver alguma dificuldade, liga pra psicóloga. Isso. É tão bom, Só não acha, assim, que vai ser diferente, porque o ciclo se repete. É comprovado. Eu acho que é um trabalho para a vida inteira, né? A gente olhar que parte minha está cometendo o mesmo erro. Que parte do dia hoje eu fiquei inconsciente e deixei a minha criança ferida falar mais alto, né? Eu acho que isso é importante. Por isso também eu quero até te dar esse diário da consciência. Que esse diário da consciência é basicamente para a gente começar os nossos dias se cuidando, como você falou que você se cuida. Adoro. É colocar a nossa lista de gratidão do dia, começar agradecendo, que eu acho que já muda o nosso mindset. Colocar as nossas afirmações de eu me amo, eu me aceito, eu me acolho, né? Essas afirmações que a gente precisa fazer pra gente todo dia, senão a gente esquece, né? Precisa. Que o amor vem da gente. Os afazeres do dia a dia e a reflexão no final do dia sobre que parte que eu fiz legal, que eu fiz errado, que eu poderia ter feito melhor. Eu acho que quando a gente segue isso todos os dias, ao longo de meses, semanas, anos, a gente reflete e fala, nossa, como meus dias foram conscientes e eu tô me tornando uma pessoa que eu gostaria de ter. Então, isso aqui é pra você. Eu já tá falando, eu tô achando isso aqui tudo muito lindo, porque eu fazia essas coisas, mas não tinha um caderno lindo desse, né? Eu anotava, sim. Porque isso faz muito sentido. Tudo que você falou foram as coisas que realmente eu precisei fazer e faço ainda. Gratidão. E ajuda muito, né? E não adianta você achar que vai, porque a mente engana. Né? Eu vou fazer de cabeça. Não, você tem que escrever. Então, ficou muito lindo, parabéns. E eu vou já começar o ano com um caderninho novo, porque eu fazia um monte de anotação. E tudo que você colocou aqui é muito importante. A questão da gratidão. A gratidão, ela... atrai coisas incríveis, e quem já fez a prática sabe do que eu tô falando, que é totalmente diferente de você só ser grato, é você vibrar a gratidão. Você sentir, né? Por isso que escrever é importante, que você está colocando todos os sentidos ali, visão, né, tato, você tá emanando aquele sentimento de verdade. Você de fato vibra, né? Porque na mente tudo fica muito automático. Então, não confie na sua mente e querer fazer tudo com a sua mente, porque a gente precisa de outra forma de fazer tudo isso. E escrever é uma das formas. Falar é uma forma, escrever é outra, porque só pensar, a cabeça pensa tanta coisa. E outra coisa também, Flávia, muitas mulheres falam, mas como é que a gente faz quando a gente tem filhos, né? Muitas falam isso, mas e quando a gente tem filhos não é fácil, realmente não é fácil. Mas os seus filhos vão estar bem quando você estiver bem. Seus filhos não podem estar bem com uma mãe sofrendo. Então, a Flávia, você viu, ela abandonou tudo, ela deixou tudo para trás. Ela saiu daquele relacionamento sem nada e começou do zero. Enquanto você tem saúde, sanidade não só física, mental, você é capaz de tudo. Agora, sem saúde mental, você não consegue nada, você não consegue criar seus filhos direito, você não consegue nada. Então, acho que a gente tem que priorizar isso. Mesmo com relacionamento, procure ajuda. A Flávia tem um grupo maravilhoso que ajuda mulheres aqui nos Estados Unidos, em todo lugar, né? Online, você pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. A questão dos filhos realmente é complicado, mas é o mesmo pensamento, né, que eu tive. Eu não quero mais isso para mim. Mesma coisa que você vai pensar pro teu filho. Eu não quero isso para os meus filhos. Tá difícil? Procura ajuda, mas você tem que ter isso em mente. Eu não quero passar por isso, eu não quero essa vida. E você vai ver, muitas mães me falam, eu tô vendo que já tá atingindo o meu filho. E você quer isso pro teu filho? Então, fácil não vai ser, mas você tem meios hoje, né, de você mudar a sua realidade. Porque senão também o filho que cresce também vendo esse tipo de situação, ele também vai... Tem uma chance de se tornar abusivo, né? Ou de aceitar abuso, exatamente. Porque ele está crescendo num ambiente também tóxico, de abuso, de violência. Então, o que ele vai reproduzir? Consciente ou inconscientemente, ele vai reproduzir o que ele sabe. Exatamente. Então, é um conselho que eu dou. Não sou mãe, não tenho filhos, mas atendo muitas mulheres que têm filhos. É muito mais difícil, né? Porque a gente cuidar da gente é difícil, cuidar dos filhos. Mas é possível, tá? É possível. Tem muitas mães que contam histórias lindas também, com 3, 4 filhos. Eu tenho muito testemunho e é um pouco mais difícil, mas você tem que focar no que você quer para você e para o teu filho.
Porque às vezes a gente abandona um sonho, né? Um sonho do casamento perfeito, da família perfeita. E entender que aquilo tem um propósito, que aconteceu com você por um propósito. Usa isso da melhor forma possível. E é como sobrou aqueles restos de comida e você vai fazer a melhor refeição possível com aquilo que tem. É isso que você tem que fazer com a sua vida. Pega o que tem e faz a melhor receita possível. O que a Flávia fez com a vida dela, o que ela usou isso como propósito. E hoje, se ela olhar para trás, você deve olhar com orgulho, né? A tua história, né? Se eu pegasse você... foi quanto tempo atrás que isso aconteceu? 3 anos. 3 anos atrás, você ia me contar uma coisa. Hoje você fala, nossa, aquilo foi o pontapé para que eu chegasse onde eu cheguei hoje e estou impactando muitas mulheres, né? Isso é maravilhoso. Olhar com gratidão. Gratidão. Que é o passo, é o último passo, é o mais difícil, né? É o mais difícil quando as coisas estão desabando, agradecer. Você fala, como eu vou agradecer isso? Mas, gente, eu sou muito grata por tudo. O que Deus tinha preparado para mim depois de tudo isso. E eu não teria vivido se eu não tivesse decidido. E hoje, sim, eu olho com muita gratidão, todos aqueles sentimentos ruins que me paralisavam, né? Eu consegui ressignificar e tenho colhido os resultados. Então, eu estou muito feliz mesmo com o projeto, poder inspirar outras mulheres, porque eu também me inspirei através de história de outras mulheres. Sim. E eu tenho muito orgulho dessas mulheres que eu não via saída, como algumas mulheres hoje não estão vendo, eu também não via saída, mas eu olhei para a história de outras mulheres. Então, hoje, que a gente possa, né, inspirar e assim criar esse ciclo. Dar as mãos, se unir e falar, estamos juntos, porque nós somos fortes, as mulheres são fortes, são muito fortes. Só que quando elas estão desamparadas, elas ficam fracas. Então, a gente só precisa uma da outra, a gente precisa dar as mãos, se ajudar. E é isso aí, parabéns pelo seu trabalho, lindo. Muito obrigada mais uma vez. E a gente fica por aqui. Espero que a gente ajude várias mulheres com esse podcast. Amém. Quem quiser mais informação pode entrar em contato e vou colocar pedir o contato ajuda. da Flávia aqui embaixo. Isso aí. Obrigada pelo convite. Obrigada, Flávia. Vou usar meu caderno. Isso aí. Então, gente, obrigada por ter assistido o podcast. Eu vou deixar os links aqui embaixo. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.